Então, bom dia a todas e todos. Estamos aqui pontualmente às 7h30 para iniciar mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica, né? Uma iniciativa do nosso departamento, muito bem sucedida, e que pretende contribuir para a atualização e integração dos conhecimentos nas diferentes disciplinas do nosso departamento. Então, hoje a gente tem o prazer e a honra de receber aqui a professora doutora Alexandra Sayuri Watanabe, médica assistente, doutora do Laboratório de Anafilaxia e Venenos de Himenópteros, da Divisão de Imunologia Clínica e Alergia, do HCFIMUSP, e a nossa querida médica residente, também do Programa de Alergia e Imunologia, doutora Beatriz Costa Todi. Hoje, a disciplina preparou para nós uma discussão a respeito de anafilaxia por venenos de insetos himenópteros. Já de início, eu quero agradecer muito o empenho, a dedicação das representantes e de toda a disciplina no preparo da reunião. Muito obrigada. Bom dia, queria agradecer a disciplina da Clínica Médica pela oportunidade de trazer um pouquinho sobre a nossa especialidade e a professora Sayuri. Então, vamos lá. O nosso caso clínico é um paciente do sexo masculino que tem 50 anos, a profissão dele é caminhoneiro e ele não tinha nenhuma comorbidades prévias. Em outubro de 2013, ele teve uma ferroada de abelha no braço durante o trabalho, então ele era caminhoneiro, então ele estava sempre na estrada, e apresentou dispneia e síncope, que foi resolvido espontaneamente. Em novembro de 2014, ele teve uma nova ferroada na axila, enquanto dirigia na estrada, e aí, dessa vez, ele apresentou um edema bipalpebral, hiperemia conjuntival, dispneia, síncope minutos após a ferroada. Foi encontrado inconsciente na estrada, o caminhão tinha capotado e foi socorrido pelo SAMU. Aqui eu trago a primeira questão do nosso caso clínico: qual é o possível diagnóstico do paciente? Arritmia cardíaca, mastocitose sistêmica, anafilaxia, síndrome vasovagal. Aí tem um QR Code que vocês podem colocar no site. Nesse momento, ele foi socorrido pelo SAMU, tratado corretamente com adrenalina 0,5 mg intramuscular. Então, a gente tinha um paciente, sexo masculino, numa segunda exposição, ferroada, fez uma anafilaxia, quando a gente classifica uma reação sistêmica score de gravidade, grau 3, porque teve acometimento cardiovascular. Aqui eu trago a segunda questão: qual é o mediador importante liberado pelo mastócito durante uma anafilaxia que pode ser útil para confirmar o diagnóstico? A gente já fica mais dividido entre a triptase e a histamina. A doutora Sayuri depois vai comentar na aula sobre qual é o importante mediador. E aí, em abril de 2015, ele veio na primeira consulta aqui no HC com esse antecedente de 2 anafilaxias após a ferroada de abelha. Então, sempre que a gente vai numa consulta, a gente resume qual foi o inseto causador. Nem sempre a gente tem. Nesse caso, o paciente tinha visualizado o animal, ele conseguia descrever bem, a gente sabia que era uma abelha. O número de ferroadas, então ele só tinha apresentado uma ferroada em cada episódio, ele não tinha tido diversas ferroadas para a gente pensar em algo tóxico. E exposição prévia, ele trazia para a gente que ele tinha tido diversas ferroadas na adolescência, mas apenas com reação local e não sistêmica. E aí, em 2013 e 2014, ele fez 2 anafilaxias. De exames laboratoriais, inicialmente, a gente pede IgE específico. Eu trouxe aqui vespa e formiga, porque nem sempre o paciente sabe, então, nesse caso, a gente viu que a IgE positiva veio para a abelha, realmente, vespa e formiga negativo. Tem uma triptase normal, que afasta outros possíveis diagnósticos, e nesse caso a gente usou o APM5, que é um diagnóstico molecular. Então, do pedaço, vamos dizer que é um componente da abelha que ajuda a pensar o raciocínio clínico. Então, a gente parte para o teste cutâneo. Então, foi realizado o prick test, que veio negativo, depois o intradérmico, que a gente vai evoluindo a concentração. Esse paciente teve uma positividade do teste na concentração de 0,01 microgramas por ml. Aqui a gente marca
Aqui, esse traçado, a gente marca a parte de eritema que fica no teste cutâneo. E a bolinha central é o quanto que cresceu para considerar positivo. Então, a gente estava diante de um caso confirmado de alergia à abelha. Então, a gente tinha sensibilidade, tanto IgE quanto teste cutâneo. Tinha uma história clínica condizente e reprodutível, ele já tinha tido diversas exposições. Então, nessa primeira consulta, a gente foi orientado o plano de ação, aquisição de adrenalina autoinjetável, e diante de um quadro sistêmico grave, com alto risco de exposição pela ocupação do paciente, ele foi exposto sempre no momento que ele estava trabalhando, né, que ele era caminhoneiro, que é uma alta exposição aqui no Brasil, que a gente indica a imunoterapia específica para a abelha. Em 2016, enquanto ele estava sem seguimento aqui no HC, ele teve uma nova ferroada em região cervical, com edema bipalpebral, hiperemia conjuntival, dispneia e tontura. Nesse momento, ele já tinha adrenalina autoinjetável, então ele se automedicou com resolução do quadro. Então, um timeline desse paciente. Em 2015, ele teve 2 anafilaxias, 2014 e 2015. Em 2016, ele teve uma nova anafilaxia, já estava orientado do quadro clínico. Em 2019, a gente começou a imunoterapia. Quando a gente começa a imunoterapia e é positivo no intradérmico, a gente diminui 2 da positividade. Então, ele começou na concentração 0,000 e terminou a imunoterapia em 2022. Agora, recente, ele voltou no ambulatório, pós-término de imunoterapia. Eles ficam em seguimento. Ele tinha tido uma nova ferroada durante o trabalho, mas teve apenas uma reação local que melhorou com o antihistamínico, que mostra a efetividade do tratamento. Era isso. Obrigada. Bom dia, obrigada pela presença de todos. Então, vocês viram assim, anafilaxia por veneno de Himenóptera é 8 ou 80, né? Um caso fácil, muito fácil, que a pessoa viu o inseto, sabe identificar, e a gente sabe que tem a ferroada, o tempo que ocorre, né, que começam os sintomas é muito rápido, então a gente consegue estabelecer uma relação causal. Ou, às vezes, a pessoa não viu, levou uma ferroada, estava andando de moto, isso é muito comum, estava andando de moto, ou estava andando de carro com o vidro aberto, levou uma ferroada assim no pescoço, não viu nada, não sabe qual inseto, ou estava mexendo no jardim, estava lá mexendo em plantas e não sabe qual inseto, né? Então, ou a gente consegue identificar bem, né? Ou às vezes a gente tem que partir para vários exames para tentar achar o agente causador. Mas o mais importante em insetos é achar o agente causador, porque a gente tem um tratamento específico para isso, né, que é a imunoterapia. Então, a gente vai falar de veneno de himenópteros hoje, porque, às vezes, as pessoas desconhecem muito, né, que uma formiga pode dar uma anafilaxia, por exemplo. E a gente sabe que, em crianças, é muito comum ter uma anafilaxia por formiga, mais do que abelha e vespa, geralmente são adultos. Mas formigas, no nosso ambulatório, a gente tem muito mais crianças, por exemplo. E a reação pode ser grave. Então, o objetivo da aula, a gente vai falar um pouquinho de anafilaxia, focar no veneno de insetos e focar também um pouquinho no tratamento. Bom, então a gente sabe que quando a gente pega artigos de anafilaxia, sempre vai ter assim, anafilaxia causada por alimentos, medicamentos e venenos de insetos. São as 3 principais causas, em todos os artigos vai ter isso, né? E a frequência entre, será que alimentos é maior, medicamentos ou venenos de insetos? Isso depende muito da área geográfica, da população estudada, da idade. Então, influencia muito, né, nessa posição aqui. Às vezes, medicamentos, quando é adultos, vai lá para cima. Por quê? Porque é muito mais frequente em adultos. Veneno de insetos depende da idade também. Então, isso daí varia muito, não segue, né, essa ordem aqui. Esse aqui é só um exemplo, por exemplo, em crianças, mas mais alimentos. Venenos de insetos em adultos, mas aqui considera abelha e vespa, né? A Europa, os Estados Unidos, principalmente a Europa, não tem tanta reação com formiga. A gente aqui vê bastante mesmo, porque as formigas, elas migraram daqui do Brasil, Uruguai, dos Estados Unidos, do Uruguai, do Brasil, desculpa, e migraram para a região dos Estados Unidos. Então, lá é um problema para a região, principalmente na região do Texas, por exemplo.
E a Europa não tem reações com formiga, só abelha e vespa. Bom, para a gente, anafilaxia é muito difícil fazer estudos epidemiológicos, né, antes, porque o CID-10, por exemplo, não tem uma descrição específica para anafilaxia. Então, é choque tóxico, ou reação sistêmica, ou envenenamento. Então, assim, não tem um termo específico. O CID-11, a gente vai tentar, né, melhorar essa classificação. Por quê? Porque a gente tem especificamente para cada um dos desencadeantes. Então, tem por exercício, tem por veneno de insetos, tem por alimentos. Então, seria muito importante a gente classificar, né, corretamente, para depois, mais tarde, a gente conseguir estudos epidemiológicos. Porque o problema aqui no Brasil, para a gente conseguir adrenalina autoinjetável, por exemplo, caneta de adrenalina, é que a gente não tem estudos, né, falando assim, qual a frequência de anafilaxia aqui, para a gente ter força, né, poder epidemiológico. Bom, então, a anafilaxia, assim, cada sociedade, às vezes, adota uma definição. Então, a gente tem a Academia Americana, a Academia Europeia, a WHO. Então, assim, cada um adota uma classificação, uma definição. Mas o que, geralmente, a gente está adotando é a última, de 2019, que a anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade grave, caracterizada por ter início rápido, potencialmente com risco de vida, pelo acometimento de vias aéreas, respiração ou problemas circulatórios, e geralmente mas nem sempre associado à pele e alterações de mucosa. Então, todo mundo acha que, para ter uma anafilaxia, precisa ter pele. Então, sempre assim, tem que ter pele e alguma coisa. Muitas vezes, não. Às vezes, a pessoa tem só sintoma respiratório e abdominal, ou cardiovascular e abdominal. Então, assim, eles focam muito que, às vezes, pele pode não estar presente numa anafilaxia. E, às vezes, a gente deixa passar, né, um diagnóstico importante. Então, aqui, né, lógico que nós estamos na aula de anafilaxia, todo mundo coloca anafilaxia mesmo, mas é difícil, né? Assim, às vezes, chega no pronto-socorro, você fala, será que o paciente está em anafilaxia ou não? Então, em 2006, foi criado alguns critérios para você abordar o maior número de diagnósticos. Esses critérios de 2006, mais ou menos 80% né, a gente consegue confirmar o diagnóstico de anafilaxia utilizando esses critérios. Então, ele considera assim, critério 1 é quando tem assim, a pessoa desconhece, nunca teve nenhuma reação, e, de repente, começa um início agudo com comprometimento da pele e um dos seguintes, ou respiratório, ou hipotensão ou colapso. Então, esse é o critério 1. Se ela vem, não tem nada, não teve nenhuma história anterior, começou, de repente, a ter uma urticária, um angedema e sintoma respiratório, por exemplo, aí você pode considerar em anafilaxia. O critério 2 é quando você tem um provável alérgeno. Então, de repente, a pessoa tem já uma história anterior que comeu um camarão, daí teve um prurido labial, um prurido no corpo, mas não passou disso, não fez investigação, não deu muita atenção, e, num segundo episódio, comeu de novo, e aí teve 2 ou mais desses órgãos envolvidos, ou pele, ou respiratório, hipotensão, ou gastrointestinal. Lembrar que gastrointestinal também é um órgão que pode estar envolvido na anafilaxia. Então, náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais também podem ser sintomas presentes na anafilaxia. E o critério 3 é quando tem um alérgeno já conhecido, a pessoa já fez investigação, já tem uma anafilaxia, e, num segundo ou terceiro episódio, levou uma ferroada e teve só hipotensão. Então, você pode considerar, assim, como um critério de anafilaxia, mesmo tendo só uma hipotensão. Bom, esses são os critérios de 2006, que a gente pode utilizar, não foi abandonado. Em 2020, né, a Organização Mundial de Alergia, ela ficou preocupada, assim, que muitas pessoas ainda consideram a pele como um dos critérios principais para diagnóstico de anafilaxia. Mas tem pessoas que vão ter só a hipotensão ou só um broncoespasmo importante. E, às vezes, vai deixar passar esses pacientes. Então, na verdade, ele juntou 2 critérios aí. Então, um é parecido com aqueles, né, de anteriores, e só o critério 2 é que ele acrescenta que é um início agudo de hipotensão, ou broncoespasmo, ou envolvimento laríngeo após exposição, minutos a horas, a um alérgeno conhecido ou altamente provável. Então, mesmo sem sintomas cutâneos. Então, na verdade, eles só estão preocupados mais com esses sintomas mais graves.
Mas a gente pode usar qualquer critério para utilizar, para anafilaxia. E a fisiopatologia, então? Hoje em dia, a gente sabe que a anafilaxia, a gente chama de tudo, né? Antigamente, considerava-se anafilaxia alérgica, não alérgica, pseudoalérgica, anafilactoide. Então, hoje em dia, esses termos não são mais utilizados, e para tudo a gente chama anafilaxia. Mesmo mecanismo imune, não imune, IgE mediado, não IgE mediado. Mas, para nós, para venenos de insetos, os principais, para alergia, os principais é o mecanismo, na fisiopatologia, é o mecanismo IgE mediado, onde você tem mastócitos e basófilos como células principais, e você tem uma ativação, né, a produção de um anticorpo específico, que se liga nessa superfície de mastócito e basófilo, seja esse anticorpo específico para alimentos, para alguns medicamentos, para venenos de insetos. E você tem, então, para ter ativação desse mastócito e basófilo, você tem a ligação desse alérgeno com 2 moléculas de IgE na superfície desse mastócito para ter a desgranulação. Então, ocorrendo a desgranulação, você tem a liberação de vários mecanismos, e essas citocinas é que vão agir em órgãos-alvo, dando sintomas de anafilaxia, sintomas clássicos: urticária, angedema, náuseas, vômitos, falta de ar, tosse, chiado, parte de hipotensão também, cardiovascular. Então, vários mecanismos estão envolvidos, mas a gente vai focar mais aqui no mecanismo IgE mediado. Então, esse mastócito e esse basófilo, quando estão ativados, eles liberam vários tipos de citocinas, né? E a gente tem mediadores neoformados e os que já estão formados e que se formam assim que a ativação do mastócito e basófilo. Então, esses mediadores aqui do lado direito, então a gente tem os que já vão ser liberados rapidamente e os que vão se formar assim que se liga, né, o anticorpo IgE com o alérgeno. Então, a triptase é um dos mediadores, né, principais desse mastócito e basófilo, porque a triptase ele não está presente em muitas células, grãos de célula. Tem mais em mastócitos e basófilos. Algumas células têm pouca triptase. Então, ele é um marcador que é importante quando tem ativação desse mastócito. Então, por isso que a gente, na pergunta, né, 2, o que acontece? A gente tem, para saber que esse mastócito, né, tem uma ideia de que esse mastócito foi ativado, a gente tem, então, a dosagem da triptase, que é muito importante, seria importante dosar no pronto-socorro, por exemplo, porque se você tem um aumento dessa triptase, você comprova ali que o mastócito ele foi desgranulado. Então, deixa eu passar aqui. Então, a gente pode dosar várias citocinas, né? A triptase, a histamina, tem pessoas que responderam da histamina, mas o principal é a triptase. Então, o problema só da triptase é que o que acontece? Se a gente não dosar em 2 horas, a gente perde esse pico aqui. Então, tem que ser, por exemplo, num pronto atendimento, por exemplo, porque senão não consegue, né, pegar essa elevação e saber que o mastócito foi desgranulado. A histamina pode ser dosada, só que assim, ela aumenta, né, rapidamente em 5 minutos e depois de 1 hora já começa a queda. Então, a histamina é muito mais difícil, por exemplo. Então, a triptase seria um mediador importante, mas, mesmo assim, tem que ser dosado rápido, né? Então, esses mediadores, eles agem em vários órgãos, né? Então, cada um a gente pode ter sintomas específicos, né? Os leucotrienos, por exemplo, na parte respiratória, que vai causar muito broncoespasmo, né? Então, a gente sabe que os antihistamínicos eles não são importantes também na anafilaxia. Por quê? Porque a gente tem outros mediadores, né, agindo, e não só a histamina, por exemplo. Então, por isso que a gente não é importante, né, os antihistamínicos são medicamentos de segunda linha na anafilaxia, porque a histamina realmente é um mediador, sim, é liberado, mas não é tão. A gente tem vários outros mediadores que agem em vários órgãos, causando vários outros sintomas. E aí é que entra a adrenalina, né? Porque a adrenalina é que vai agir em todos esses órgãos. Então, 80%, 90% das vezes, pele está envolvida. Mas, lógico, a gente tem que focar, às vezes, né, nas causas um pouco mais restritas. Por quê? Porque sintomas respiratórios, abdominais, tonturas, né, também podem ser sintomas importantes e podem ser acompanhados sem sintomas cutâneos. Então, cutâneos em 90%, respiratório em 40%, 60% das vezes está presente,
tontura, síncope e hipotensão em 30% a 35%, abdominais 25% a 30% e a miscelânea. Quando a gente pensa, às vezes, em anafilaxia, todo mundo fala choque anafilático. Então, assim, anafilaxia é igual a choque anafilático? Sim, mas nem toda anafilaxia vai evoluir para um choque anafilático. É muito raro você ter um choque anafilático. A anafilaxia ela pode só ter sintomas leves, né? Então, pode ter um broncoespasmo leve, pode ter uma urticária ou um sintoma abdominal, mas evoluir para um choque anafilático é muito raro. Então, nem sempre a pessoa fala, eu tive um choque anafilático. Então, isso é um termo que é bem restrito. Então, felizmente, isso não evolui com uma certa frequência. Então, as principais causas que eu falei, alimentos, medicamentos, venenos de insetos, né? Nós vamos focar nos venenos de inseto, outras causas também, látex, exercícios associados com alimentos também são causas, mas os principais são esses em vermelho. E a gente sabe que também depende da faixa etária, então, como eu falei, é uma causa específica, né? Então, crianças, a gente sabe que alimentos é bem importante, né, de causa de anafilaxia. E depois essa barrinha azul mais escura, ela vai diminuindo conforme a idade vai avançando, né? Alimentos vai se tornando menos frequente em adultos e medicamentos vai ganhando força e venenos de insetos. Então, aqui a gente vê, né, na faixa etária de adulto, por exemplo, que alimentos vai perdendo, né, vai tendo uma queda, medicamentos vai subindo e venenos de insetos sempre ali presente. Então, entrando na parte dos himenópteros. Os himenópteros, o foco principal aqui vai ser abelha, vespa e formiga. Por quê? Porque o veneno desses insetos podem, sim, causar anafilaxia. Então, esses insetos eles têm uma parte abdominal, que é a parte de ferroar, né? Então, a formiga ferroa, formiga de fogo, formiga a lava-pés, ela tem esse ferrão atrás. Então, o correto sempre é falar ferroada de abelha, de vespa e de formiga. Picada é quando você tem aqui, né, com a mandíbula, ela gruda na pele, injeta saliva. Então, o correto sempre é ferroada quando tem o veneno. Então, aqui só uma distribuição do nosso ambulatório, a gente vê que formiga, né, é muito prevalente, aqui 44%, né, e geralmente, e aqui tem crianças, né, muitas crianças, e para abelha e para vespa é bem parecido, 22%, 23,4% no nosso ambulatório, mas geralmente são adultos. Pode ter mais de um inseto, né, a pessoa pode ter reação a mais de um inseto, mas geralmente é específico para aquele. Então, entrando nas abelhas, as abelhas, a gente sabe que as principais causas de anafilaxia é pela abelha do mel, a Apis mellifera e a bombos terrestres, que são chamadas de mamangavas, são abelhas maiores. Então, a gente dá para ver o tamanho aqui, né? São abelhas bem grandes, mais peludas, e você só entra em contato com essas outras abelhas quando você vai para dentro de mata, então, elas não são muito sociais. Das vespas é um problema. A gente já vê aqui que tem um monte de tipo de vespa. No Brasil, a gente tem mais de 400 vespas catalogadas, e depende da região do Brasil, predomina mais um tipo ou outro. A gente foca muito aqui nessa parte aqui, à esquerda. Por quê? Porque são vespas que estão mais prevalentes aqui no Brasil. Essas outras, que são dólico véspulas, predominam mais na América do Norte. Então, entrando um pouquinho nessa parte, a Polistes versicolor, que é o marimbondo, chamado marimbondo cavalo, depende da região, outro nome. É uma vespa bem grande, marrom avermelhada, acho que todo mundo já sabe identificar. Essa Agelaia pálipes é a chamada vespa carniceira, que ela fica mais quando carnes, em animais mortos, e ela faz um ninho no chão, são vespas bem amarelas. A Políbia paulista, que aqui no estado de São Paulo é uma principal causadora de acidente, que é chamada vespa paulistinha, que, junto com o marimbondo, é um causador muito importante de anafilaxia. Essa Poica pálida, que é chamada vespa do chapéu, porque ela dá um ninho em formato de chapéu, né? Então, aqui dá até uma aflição, né? Cada um é uma vespinha, e são vespas grandes também, bem amarelas. E a braquigástrita é chamada de marimbondo exu, mas ela parece com uma abelha, né? Mas porque tem listinhas. Opa. Não dá para apontar. Ela tem umas listinhas, mas elas não são parecidas com abelhas, porque elas são bem maiores, né, do que uma abelha, por exemplo. Então, é difícil ela confundir com uma abelha. Bom, e das formigas? Formigas
Tem vários tipos de formigas, mas as que causam anaflaxia é a lava-pés, que é a formiguinha de fogo, que está presente no jardim, no quintal de casa, pode ser vermelha ou pode ser a preta. E as duas são solenopsis, né, lava-pés. As duas os venenos são muito parecidos. A única coisa é que a formiga vermelha, a lava-pés vermelha, ela pode deixar uma pústula estéril 24 horas depois da ferroada. Então, é interessante a gente perguntar na história, né, se deixou, porque às vezes a criança vem correndo, não sabe identificar o inseto, mas daí depois a mãe fala que formou ali uma pústula depois de um dia. Então, é importante para a gente identificar na história, por exemplo. E essa do lado aqui, a mermícia, ela é uma formiga australiana, ela é bem maior, se consegue extrair o veneno dela. As nossas são bem pequenininhas, né? Lógico que depende da hierarquia das formigas. Aquela do açúcar, por exemplo, é uma solenopsis. Mas, às vezes, as pessoas não têm tantas reações porque o veneno, né, quando ela ferroa, é muito pouco a quantidade de veneno que é deixada na pele. Então, a gente tem vários tamanhos, né? Então, às vezes, a pessoa fala, mas será que aquela do jardim é igual, né, que está em casa? É uma lava-pés, né? Depende do tamanho ali da formiga. Então, o diagnóstico, quando a gente considera anaflaxia por venenos de insetos, não tem jeito, é história clínica e história clínica. Por quê? A gente tem que achar o inseto causador. Porque eu tenho um tratamento específico para isso, então eu tenho que direcionar esse tratamento para um inseto, para um veneno específico. Então, a história clínica é muito importante. No ambulatório, a gente tem fotos de insetos ou de ninhos para ver se a pessoa consegue identificar, porque todo mundo confunde abelha e vespa, né? Às vezes, eles falam todo inseto é abelha, ou todo inseto é vespa que voa. Então, a gente tem que saber também identificar, porque são diferentes, porque o tratamento vai ser diferente. Então, no diagnóstico, a história clínica, aí a gente vai pesquisar se tem um anticorpo específico contra aquele veneno, seja no sangue ou na pele. Então, a história clínica, a gente vai perguntar o número de ferroadas, por quê? Porque tem reações tóxicas também. Se a pessoa leva 300, 400 ferroadas, há uma grande quantidade de veneno que é injetada no corpo. Então, a pessoa pode ter uma reação tóxica. É uma reação sistêmica, mas não é por um mecanismo imune ou IgE mediado. Ela é por uma desgranulação direta do mastócito e basófilo pela grande quantidade de veneno ali. As exposições prévias, né, e depois do evento anafilático, sempre a gente vai perguntar. Então, reprodutibilidade, assim como em alimentos, a gente questiona muito, né? A pessoa come o alimento e depois a gente tem que saber se houve o quê? De novo, uma nova exposição. Se ele comeu de novo, realmente não é aquele alimento, né? Ou se ele não está em restrição, aí a gente vai avaliar. A descrição minuciosa da reação, para a gente saber se é uma anaflaxia mesmo, o tempo de reação, então não adianta a pessoa ter uma ferroada e depois, 2 dias, né, depois começou a reação, ou na noite, não, depois de horas começa a reação. A anaflaxia, até 2 horas, a maioria das reações acontece, principalmente para venenos de insetos, até 30 minutos começa a reação. A aparência e o comportamento do inseto para focar no agente causador. A descrição do ninho também, para a gente tentar identificar o agente causador, se deixou ferrão na pele ou se tem um inseto morto no local. As abelhas geralmente têm autotomia do ferrão, ou seja, o ferrão, quando entra na pele, ela gruda e sai parte, quando ela tenta puxar, ela sai parte do abdômen da abelha, então ela morre, né? Então, geralmente, o ferrão é deixado ali e, geralmente, é a abelha. Alguns tipos de vespas podem deixar ferrão, mas que geralmente é a abelha. As atividades recreacionais, ocupacionais, né? Então, às vezes, são pessoas que ou moram, né, em zona rural, ou têm muito contato, muita exposição, aí também a gente tem que saber. Bom, só um adendo aqui, na anaflaxia, a gente tem os cofatores, que tem que entrar na história clínica. Porque cofator na anaflaxia é muito importante hoje em dia, e ele é o empurrãozinho para dar a reação mais grave, ou uma reação sistêmica no dia. Então, esses cofatores, eles têm realmente, né, eles aumentam aqui se você tem uma dose baixa de alérgeno, ou se tem um cofator sem um alérgeno, às vezes você não tem reação. Mas se você juntar os dois, você ultrapassa aqui o limiar, e daí você pode desencadear uma anaflaxia. Então, esses cofatores, quais são os cofatores? Que a gente sempre tem que perguntar na história clínica, numa anaflaxia, por exemplo. Tem os fatores endógenos, né? Então, a idade,
o gênero, se tem doença cardiovascular, se tem uma mastocitose, doenças atópicas, se tem uma triptase elevada já basal, infecção no dia, se ele estava com algum tipo de infecção, e os fatores exógenos. Então, atividades físicas extenuantes, se tomou algum medicamento, principalmente, às vezes, beta-bloqueadores, inibidores de ECA, que pode aumentar a gravidade da reação. Deprivação de sono. Né? Então, esses cofatores são muito importantes para a gente saber se no dia ocorreu alguma circunstância, né, e que explica aquele tipo de reação. Então, a gente falou da história clínica, que é importante para a gente tentar achar o inseto causador. E aí, se não conseguiu, está bem claro, mas mesmo assim a gente vai partir para uma dosagem de GE específica, porque a gente quer saber se o mecanismo aí já é mediado, por exemplo, né? Porque eu estou pensando numa imunoterapia. Então, a dosagem sérica de GE pode ser feita para o veneno total. Então, para a formiga, né, que é a Solenopsis, para a abelha, que é a Apis mellifera, e para as vespas. Para vespas, a gente tem muitas dosagens, né, de vários tipos de vespas, mas o que a gente concentra, o que a gente pede é esse I4, né, que é a Polistes, que é o marimbondo mesmo. Então, essa Polistes versicolor é o marimbondo. E o teste cutâneo, a gente vai avaliar. O teste cutâneo ele serve para duas coisas, né? Para a gente saber se ele realmente, né, tem ali uma reação, e para aquela reação, para aquele extrato que deu reação, se vai servir para a imunoterapia. Porque se, de repente, você tem uma história, se pede toda a dosagem da IgE sérica, faz teste cutâneo, dá tudo negativo, a gente tem que rever as causas. Por quê? Será que a história não foi, né? Será que o inseto causador é aquele mesmo? Ou será que há alguma... o teste, o concentrado, né, o extrato concentrado, será que ele está correto? Será que é aquela vespa mesmo? Então, sempre quando dá negativo, a gente tem que rever de novo, né, e não considerar aquele assim, simplesmente como negativo. A gente tem que rever toda a história e avaliar se realmente a gente está seguindo essa linha diagnóstica correta. Os extratos para formiga a gente tem, para Solenopsis, para abelha a gente tem também. Agora, a vespa, que é um problema, a gente só tem um extrato disponível aqui no Brasil, que é para o marimbondo, e, de repente, a gente tem vários tipos de vespa. Então, o diagnóstico de vespa ele é mais complicado, sim, porque a gente tem outras espécies de vespas, e, às vezes, o teste para esse tipo de vespa, o marimbondo, por exemplo, não há uma correlação com outras vespas. A gente sabe que dentro da mesma espécie tem, mas, às vezes, dependendo do tipo de vespa e dependendo do componente que você teve a reação ali, pode ser que aquele extrato não sirva para fazer o tratamento. Então, como a Beatriz mostrou, a gente faz testes, né, com várias concentrações do veneno, né, não vou entrar em detalhe, mas aquele paciente ele deu no teste intradérmico, a gente principalmente faz o prick teste primeiro e depois a gente parte para o teste intradérmico. Então, para a gente saber qual a concentração que vai começar a imunoterapia e se aquele veneno, então, serve para fazer a imunoterapia. Então, aqui o exemplo, né, daquele paciente. E a gente vai focar agora no tratamento. Então, o tratamento, lógico que se a gente tiver uma reação local, só local extensa, é tratamento sintomático, uma reação não grave, tratamento sintomático, mas nas reações graves, nas anafilaxias, a gente divide em 3 passos. A profilaxia, a urgência e a imunoterapia específica, quando é veneno de insetos. Então, profilaxia, a gente vai depois orientar, né, um plano de ação para a pessoa e prescrever adrenalinas autoinjetáveis. Então, quem teve já anafilaxia tem que, né, andar com caneta de adrenalina. É uma dose única, a gente tem vários modelos de autoinjetores. O principal e o clássico é a EpiPen, né, que é essa daqui. A gente tem uma da europeia, que é a Anapen, tem a Penepin, que é trazida para o Brasil. Então, são vários tipos de autoinjetores. Deixa eu só mostrar. Então, essa é a EpiPen, né, que é um modelo americano, que é o clássico, que é o mais fácil de utilizar. Né? O que acontece? A gente só tira essa parte aqui azul e ela está pronta para aplicar. Então, a gente tem que aplicar no músculo vasto lateral da coxa. Então, não é no deltoide, não é subcutâneo, tem que ser intramuscular na coxa. Então, é só o gatilho, o que é? O movimento faz a agulha sair. Tá? Então, vou fazer aqui na mão, porque... Será que dá para eu... Tá
Vou mostrar aqui na... Então, o que a gente faz? Por cima da roupa mesmo, no vasto lateral, você faz o movimento e conta até, às vezes, 5 segundos, depende do autoinjetor. Às vezes 10, às vezes 5, às vezes 3 segundos. Tirou, faz uma pequena massagem no local, ok. Então, por cima da roupa mesmo, a gente faz essa aplicação. Esse é um outro modelo que chama também Emirate, que também é simples, só o movimento faz a agulha sair. E a gente tem vários outros autoinjetores. Esse daqui é um que vai falando, né? Então, deixa eu tirar, vamos ver. Acho que ele vai falar. Ele vai falar, coloque a parte vermelha na coxa. Tira a parte vermelha. Coloque a parte preta na coxa. Bom, então por que esse daqui? Ele vai falando, porque as pessoas esquecem. Opa, peraí, que para. Não pode falar. Gente, deu tilt. Vai, Tia, agora não pode falar. Tem que colocar. Então, esses autoinjetores, por que é importante esse daí? Esse é o mais caro que tem. Mas ele vai falando, porque as pessoas... Deixa eu voltar. Que as pessoas esquecem, né? Se a gente dá um autoinjetor desse, daqui uns 3, 4 meses, a pessoa nem sabe como usar. E, principalmente, por exemplo, a EpiPen, e a gente tem um curso, né, de anafilaxia, e tem uma estação de autoinjetor. E são alergistas mesmo, pessoas, né, que já conhecem muito anafilaxia. O que eles fazem? Às vezes, é intuitivo você tirar aqui a tampinha azul e você achar que a agulha vai sair por aqui. Não. E daí o que a pessoa vira e aplica no dedo, né? Então, é muito comum isso, não só aqui. Nos Estados Unidos também tem estudos mostrando que, às vezes, os pais ou os responsáveis se aplicaram no dedo, porque é tanto nervosismo na hora que a pessoa não sabe e, de repente, vai e se aplica. A gente teve vários pacientes que, às vezes, não sabem onde aplicar, vai no braço mesmo, e está errado. Já foi pessoas, né, com EpiPen pendurada assim no braço, porque foi no osso mesmo. Então, a gente tem que orientar. Esses autoinjetores tem que ser, né, todo momento, quando a pessoa compra, a gente tem que orientar o uso. Não adianta só prescrever o autoinjetor. A gente tem que orientar como usar os autoinjetores, porque tem vários modelos no mercado hoje em dia. O que mais está trazendo hoje, que está mais barato, mas nem tanto, duas canetas, eles vendem de 2 canetas. Essa Penepin, por exemplo, aqui, ó, é mais ou menos uns R$ 1.800, 2 canetas, né? A EpiPen, uns R$ 2.200, 2 canetas, por exemplo. Então, é tudo importado, só por importadoras mesmo que a gente consegue. Bom, de acordo com o peso, né? Os autoinjetores, o problema é que tem dose fixa, então tem para adultos, então, esse daqui é o único que tem para bebê, por exemplo, de 0,1, mas a maioria ou é 0,15 ou é 0,3, e tem um que é 0,5 também. Então, são doses fixas. O problema é criança, né, que varia muito esse peso, e daí a gente tem que adequar, né, esses autoinjetores. Bom, então, a gente fala na profilaxia adrenalina autoinjetável, a pessoa tem que andar com a caneta. Anafilaxia é igual a adrenalina, então não tem jeito, tem que aplicar. Às vezes, a pessoa no pronto-socorro, né, fica mais receosa, não sabe se aplica. Não, tem que aplicar. É que a dose é muito diferente de uma parada, por exemplo, então é bem menor. E, quando a gente faz o diagnóstico, o mais rápido possível tem que ser aplicada a adrenalina, porque quanto mais tempo demora, mais grave vai ser a reação. Então, a adrenalina era derivada de uma tirosina, e a função da adrenalina, né, ela é muito importante porque ela age em receptor alfa e em receptor beta. Na receptor alfa, ela faz o aumento da vasoconstrição, aumenta a pressão sanguínea, diminui o edema de mucosa, aumenta a força de contração do coração, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a broncodilatação e diminui a liberação de mediadores. Então, como eu falei, dar antihistamínico só vai pegar uma partezinha ali do que foi liberado, né? Vai só bloquear receptor de H1. Só que o que acontece? A adrenalina é que vai agir em vários outros órgãos e vai melhorar todos aqueles sintomas. Então, é importante a gente aplicar o mais rápido possível a adrenalina.
A dose em criança é de 0,01 miligramas por quilo, no máximo de 0,3. Adultos de 0,3 a 0,5 miligramas. A gente pode repetir em 5 a 15 minutos. Aqui, paciente em decúbito, mas a gente vai falar um pouquinho depois da posição, que mudou um pouquinho. Então, tem que ser aplicado no vasto lateral da coxa. Por quê? Porque a gente sabe que subcutâneo, se a gente aplicar subcutâneo, vai demorar muito para atingir o pico, né, de ação. E aqui a gente vai demorar uns 30 minutos para pico de ação. Enquanto que na intramuscular, rapidamente, aqui não é 8 minutos que demora, ele já começa a agir, é o pico da reação, da ação, desculpa, que vai atingir 8 minutos. E ela já começa muito mais rápido. A gente aplica e já vê a melhora. E a posição? Hoje em dia, antes a gente falava que tinha que ser decúbito dorsal. Né? Hoje em dia, a gente sabe que a posição ela pode mudar um pouquinho, porque, dependendo do desconforto do paciente, ele não vai conseguir manter decúbito dorsal. Então, a gente pode deixar ele, o ideal seria essa posição, né? Mas a gente pode deixar ele sentado, mas com as pernas esticadas, nunca a perna, né, para baixo. De pé, nunca. Né? Se você aplicou adrenalina, tem que deixar a pessoa ou deitada ou sentada. Não pode levantar. Por quê? Porque você pode ter uma queda da pressão, né, e a pessoa vai cair ali na frente. E quando a pessoa tem, por exemplo, no consultório, se a gente faz algum procedimento, a pessoa tem uma anafilaxia ali, às vezes tem sintoma abdominal. A pessoa quer ir ao banheiro. Né, tem uma diarreia, ou tá tendo, né, quer vomitar, e a pessoa quer ir para o banheiro. A gente não pode deixar, a gente não levanta essa pessoa. Ou a gente coloca uma comadre, a gente coloca, né, fralda, porque a pessoa vai ficar deitada ali no momento ou sentada, não vai sair daquela posição. Quando teve já uma anafilaxia, já foi aplicada principalmente adrenalina. Em criança, sempre, né, nessa posição também, nunca assim mais em pé, né, a criança mais deitada. E se tiver alguma situação específica, ou está vomitando, ou é uma grávida, a gente vira, né, deixa em decúbito à esquerda. Bom, então, o mais importante no tratamento da anafilaxia é adrenalina, posição e volume. Volume é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que em 10 minutos sai mais ou menos uns 10% do volume intra vai para o extra. Então, a gente, né, tem uma vasodilatação, por isso que a pessoa tem edema importante, às vezes uma queda de pressão. Aí, se você coloca adrenalina, vai fechar, só que não tem volume lá dentro. Então, a gente tem que colocar volume. Então, adrenalina, posição, volume. Isso é muito importante ficar, né, no tratamento da anafilaxia. Então, a gente administra adrenalina, oferece, lógico, suplementação de O2, se necessário, e repor volume. Volume é muito importante. Então, adultos, de 1 a 2 litros, e criança, de acordo, né, com o peso ali, a gente faz o volume. O salbutamol aerosol dosimetrado, acoplado à máscara, também é importante quando você tem sintomas broncoespasmo, né, ou tem sintomas respiratórios, mas o mais importante de gravar é adrenalina, posição e volume. Isso é muito importante no tratamento. Aqui, se vocês quiserem ter um QR Code, ele é o mais recente, agora 2021, né, tem um guideline, um fluxograma aqui de tratamento, em que a gente deixa aí, né, para gravar, né, porque a anafilaxia não acontece, né, com muita frequência, a gente precisa ter ali um suporte, às vezes, ali para seguir um fluxo, porque é muito importante no tratamento da anafilaxia seguir um fluxo. Né? Não adianta a gente colocar a entrada antistamínico da corticoide, não. Tem que ser adrenalina e depois a gente vai dar esses medicamentos de segunda linha. Então, ainda na profilaxia, a gente faz então, o plano de ação, adrenalina autoinjetável. O plano de ação ele tem que ser personalizado, né? É um passo a passo do que a pessoa vai tomar no dia, se eu levar alguma ferroada, ingerir algum alimento, né, sem querer, mas aí é mais específico. Opa. O plano de ação, adrenalina autoinjetável. A gente tem outras vias de aplicação de adrenalina que estão sendo estudadas, a intranasal e um tablet, né, um filme plástico, um filme também que dissolve na boca. Esse intranasal ele ia ser aprovado pelo FDA em junho desse ano, mas ele não foi aprovado ainda. Então, a gente não sabe quando que vai entrar esse intranasal. Bom, então, assim, quando a gente pensa em anafilaxia por veneno de himenóptero, a gente pensa, se a reação é muito grave, é um mecanismo já imediato,
você vai pensar numa imunoterapia, indicação de uma imunoterapia específica, dependendo da história clínica, da dosagem da IgE, dos testes cutâneos positivos. Então, a decisão da imunoterapia passa por vários caminhos, né, contando a história clínica, a IgE que eu falei, os testes cutâneos, e chegando até esse tratamento bem específico. A gente sabe que a imunoterapia ela é bem específica e ela é muito eficaz. Vários estudos já comprovam a eficácia da imunoterapia. Ela tem que ser realizada em centros com experiência, porque a pessoa pode ter uma reação durante o tratamento. A qualidade de vida, às vezes, ela é considerada para a gente indicar uma imunoterapia, que muitas vezes as pessoas, por exemplo, mães, que às vezes a criança só tem um sintoma cutâneo, mas teve um angioedema importante que assustou, né? Os angioedemas geralmente assustam, ou tem um sintoma cutâneo leve, mas ele não deixa a criança ir frequentar passeios da escola, ou jardins, ou parques. Às vezes a qualidade de vida diminui muito, às vezes a gente pode até indicar imunoterapia mesmo. O custo, hoje em dia o custo é um fator que pesa muito, porque é muito caro. Os venenos, os extratos são muito caros, apesar de a gente ter aqui insetos, são todos importados. E fatores de risco, né? A asma é um fator de risco para uma anafilaxia mais grave. Então, a asma tem que estar bem compensada, controlada. Então, os mecanismos da imunoterapia é que a gente tenta, né? Não vou explicar tudo, mas é só para focar aqui. A imunoterapia, a gente tenta fazer com que haja uma tolerância àquele veneno. Então, o nosso foco, às vezes, é produzir IL-10 por células T regulatórias. Então, as células T reg é que vão agir ali, é nosso foco, que elas são os generais, que vão comandar ali nosso sistema imune, para que haja uma certa tolerância àquele veneno. É basicamente isso. E a eficácia da imunoterapia, a dose de 50 microgramas, em torno de 79% a 85%, com 100 microgramas, 95% de eficácia para abelha e para vespa, e com veneno de formiga, também é um extrato de corpo total da formiga, não é um veneno puro, né? Abelha e vespa a gente consegue isolar o veneno puro, mas formiga, por exemplo, é um corpo total, um extrato de corpo total, mas a eficácia é muito alta ainda. Bom, então, como considerações finais, a identificação do agente causador é muito importante pela história detalhada, depois a gente vai partir para exames mais específicos. O plano de ação é aquele que você vai fazer com que o paciente saiba o que fazer na hora que ele tiver uma ferroada, por exemplo. Será que ele já aplica adrenalina autoinjetável? Será que ele toma anti-histamínicos? Então, é um passo a passo do que ele tem que fazer ali na hora. A gente está lutando muito, né, a Sociedade de Alergia, pelo autoinjetor disponível para todos. Vocês viram que é caro, né? Então, a gente tenta, né, cada vez mais fazer. A gente está fazendo um registro agora para ver se a gente consegue saber mesmo a prevalência, a frequência da anafilaxia aqui, para ter poder, né, para a gente conseguir esses autoinjetores. Gerenciamento de fatores de risco para fatalidade. Então, pacientes que têm uma asma mal controlada, ou doenças cardiovasculares, podem ter reações mais graves. Às vezes, a pessoa, esse niilismo, né, sobre o perigo da anafilaxia, isso é importante, porque, às vezes, né, vocês veem várias notícias nos jornais. Né? A pessoa estava lá na praia, resolveu comer um pedacinho de camarão, porque um pedacinho não vai fazer diferença, né? E morre. Então, as pessoas, às vezes, não dão importância. Ou falar, eu vou tomar um antialérgico antes, e daí eu como. Isso não pode. Né? O antihistamínico não vai segurar esse tipo de reação. E quando você tem, se você tem, já investigou, a restrição é muito importante. É lógico que para insetos é difícil a gente falar, não leva uma ferroada, né? Mas para alimentos, por exemplo, medicamentos, a gente consegue evitar melhor. Insetos, não, né? Porque é difícil a gente saber quando que vai levar a ferroada. A prevenção de recorrência, né? Então, a imunoterapia, especificamente para veneno de insetos, é muito importante, é muito eficaz, e tem que ser direcionado para o especialista mesmo, porque hoje, na terça-feira mesmo, né, no ambulatório, teve uma história pela primeira vez de um menininho que tinha uma anafilaxia super grave, teve aos 3 anos de idade, depois teve aos 8 anos de idade e aos 12 anos de idade. Ele chegou agora para a gente, ou seja, dos 3 anos até agora, ele podia ter morrido nesse período? Podia. Né? Então, essa demora para você encaminhar para o especialista, assim, isso acontece, a gente vê sempre no ambulatório, mas é que, às vezes, as pessoas desconhecem, né?
que às vezes um inseto pode causar anaflaxia e que tem um tratamento específico. Então, a gente espera aí mais encaminhamentos, né? E o alerta, né, de quando tem uma anaflaxia, uma pulseira ou um cartão. Tá? Esse site, anaflaxiabrasil.com.br, é da Sociedade de Alergia, né? A gente coloca vários documentos lá, tem o plano de ação, tem onde comprar caneta de adrenalina, tem vários, a gente está colocando casos clínicos mensais, a cada 2 meses, às vezes, de anaflaxias, né, variadas. Então, se vocês quiserem entrar, né, é importante também. E lá tem todo um passo a passo lá de como prescrever adrenalina autoinjetável. Muito obrigada. Excelente, muito obrigada. Aberto para questões. Professor Pedro, quer fazer algum comentário? Uma pergunta. Doutora, obrigada pela aula. Eu tive um caso na residência esse ano, que era um menino de 3 anos que a gente estava cuidando, já bastante crítico, em ECMO, colonizado por vários micro-organismos. Mas a questão foi que, numa noite, assim, ele recebeu um antibiótico novo, mas que ele já tinha usado previamente durante a internação. E ele estava estável desde então, mas ele evoluiu com um broncoespasmo e com uma hipotensão, assim, bem refratária. Ele acabou falecendo no final. A gente interpretou como uma sepse mesmo, mas agora pensando, depois da sua aula, que foi uma evolução realmente muito, muito, muito aguda. E a pergunta foi que, em poucos minutos, assim, ele já ficou com doses de noradrenalina e vasopressina bem ascendentes. E a dúvida é que, se realmente fosse um choque anafilático, no caso dele, essa noradrenalina teria o poder, assim como a adrenalina, de reverter esse quadro ou não? Teria, porque também faz parte, né? Então, teria mesmo. E foi dado, né? Talvez, não sei se o diagnóstico realmente foi... anaflaxia também, essa questão da sepse, eu também, uma vez uma amiga me ligou também, uma infecto, que bem parecido, mas era um adulto, né? Então, eles ficaram na dúvida também de sepse e uma anaflaxia. É muito comum isso, por isso que o diagnóstico ele é confuso mesmo, né, a gente tem vários critérios para isso, para tentar abordar, mas eu acho que pode ter acontecido uma anaflaxia. Agora, a noradrenalina, ela age também, né? Lógico que é um precursor ali, mas deveria agir mesmo também junto, como se fosse uma adrenalina, né? Parabéns pela exposição, muito boa. Obrigada. Uma pergunta bastante prática, para quem não é intensivista e se encontra numa situação bastante rústica, onde, numa fazenda, enfim, onde você não tem acesso, teoricamente, de nenhum apoio médico. Numa situação de emergência, qual seria a melhor conduta? Eu não tenho acesso médico, nem pronto-socorro, estou no Mato Grosso, no meio da fazenda, e tudo tem uma certa distância. E eu não tenho, obviamente, caneta de adrenalina, porque é a primeira reação e pode ter sido muito aguda. Como assim, as canetas é mais para, né, para a população, tudo, mas os médicos, né, enfermeiros, podem prescrever ou podem aplicar adrenalina e pode andar com ampola de adrenalina, né? O único problema das ampolas de adrenalina é que você tem que montar na hora, né? Você tem que quebrar, você tem que aspirar a dose certa. Tem estudos também que já deixam já pronto, às vezes, porque tem países que realmente, como o nosso, às vezes, que tem médicos que fornecem, assim, tem pena, né, do paciente, dó, e às vezes fala, não consegue comprar autoinjetor, então vamos fornecer para ele, né, já a seringa preenchida de adrenalina. Só que o problema dessa seringa que já está preenchida e deixar tudo prontinho é que entre o encaixe da agulha com a seringa forma um tampão ali, que às vezes quando a pessoa vai aplicar, ela, né, às vezes sai a agulha, a pressão. E a adrenalina em 3 meses, esses estudos mostram que em 3 meses há uma contaminação tanto bacteriana e fúngica, e a adrenalina ela é sensível à luz e a calor. Então, por exemplo, esses autoinjetores, a gente sempre pede para deixar numa necessaire escura, por exemplo, porque senão degrada e você perde essa concentração. Então, a seringa preenchida com adrenalina é uma opção, né? Principalmente, acho que para médicos, assim, que não tem, né, pode deixar pronto, mas sabendo que a cada 2 a 3 meses tem que trocar,
tem que repor tudo de novo. Sim, mas eu acho que você não entendeu a minha pergunta. Desculpa. Eu estou num ambiente sem nada. Quer dizer, estou numa fazenda tem 20 pessoas numa fazenda no Mato Grosso, ponto. Uma pessoa foi picada ou reação a um antígeno alimentar e ela teve uma reação bastante acentuada. Só que eu não tenho nem ampola de adrenalina, porque ninguém viaja toda hora levando um monte de coisa. A minha pergunta é bem específica. Qual é a primeira conduta até chegar num pronto-socorro, até conseguir? Qual é a melhor coisa para fazer para tentar salvar o paciente? Tem que correr, né? Correr para o ambiente. Eu acho assim, tem que deitar a pessoa, né? Elevar o membro. Assim, a adrenalina seria um medicamento de escolha, não tem como. Assim, você pode dar corticoide, pode dar antistamínico, ok. Mas, assim, a adrenalina é um medicamento, então não tem jeito. Eu acho que o máximo, né, que chegar no pronto atendimento tem que ser, porque senão não tem como, né? Não tem como a gente melhorar. Doutora, muito obrigado pela aula. A gente sabe que pacientes idosos têm redução da produção de anticorpos, de doenças de modo geral. Existe algum dado com relação à incidência de anafilaxia nos idosos? Tem menor taxa de anafilaxia? Isso. Nos idosos, interessante essa pergunta. Nos idosos, assim, você falou, né, tem essa deficiência, mas a gente sabe que a produção de IgE em idosos é a mesma, né? O que pode abaixar os outros anticorpos, IgG, IgM, IgA, mas a produção de IgE é a mesma. E nos idosos, por causa de cofatores como medicamentos, um número maior de medicamentos que eles usam, eles têm cofatores que aumentam a gravidade da reação. Então, nos idosos, a prevalência é menor, mas ele é mais grave. A anafilaxia é mais grave em idoso. Tá? Sayuri, deixa eu só fazer um comentário. Aquela pergunta acho que é muito importante quando você está no campo, né, e tem uma anafilaxia. Na verdade, a anafilaxia é uma emergência médica, né? Tem um trabalho mostrando que, por exemplo, pessoas que morreram por anafilaxia por antibiótico, penicilina, 90% ocorre na primeira hora. Então, ou seja, ou você trata rápido, ou talvez a evolução daquela anafilaxia nem levaria a óbito, né? Então, realmente é uma emergência médica e é aí que você tem que agir. E a maioria das vezes que você morre por asfixia, por edema de laringe, e depois a segunda causa seria por colapso cardiocirculatório, por hipotensão, etc., com alguma arritmia, né? Então, acho que no campo é complicado, mas aí teria que transportar. Tem o problema que a Sayuri falou, você pode levantar os membros superiores para melhorar o retorno venoso, mas, ao mesmo tempo, se você levantar, às vezes o paciente está naquela situação de estabilidade, diminui o retorno venoso ao levantar o paciente para correr, para pôr em algum lugar, ali ele pode fazer uma fibrilação e parar, né? Então, teria que transportar rapidamente a um hospital, se possível na posição deitada, e tentar levar o membro. Outra coisa que tem que fazer, como a maioria morre por asfixia laringe, se não tiver que fazer, você vai ter que fazer uma cricotiroidostomia. Seria o que você teria para fazer sem ter nenhum medicamento, né? Não vejo outra maneira, né? E agora, em relação às mensagens que a Sayuri passou, que são importantes, em relação à sua pergunta, né? Uma das bandeiras da associação e também da universidade é justamente ter essa cultura de pedir a triptase, porque nesse caso, por exemplo, talvez no momento não ia fazer muita diferença, ela tomou noradrenalina da mesma maneira, mas depois você ia investigar ou não se foi algum medicamento, se foi o látex do ambiente da UTI, etc. Então é importantíssimo nessas ocasiões a gente dosar uma triptase, né? E a outra bandeira que a Sayuri comentou muito bem é conseguir trazer o dispositivo para o nosso país. Sayuri, também queria te perguntar, quando você fala em drogas, mas tem também as exposições ambientais, né? Substâncias do ambiente também podem estar incluídas aí? Para causadores de anafilaxia? Isso. Aí seria uma reação, mas não imediata, por exemplo, uma reação tóxica, né? Às vezes a pessoa inala, né, produtos químicos, mas daí não seria no foco da reação imediata, né? Lógico que tem alguns, por exemplo, tem a síndrome pancake, por exemplo, que a pessoa é sensibilizada a ácaro da poeira, daí ela ingere uma grande quantidade de farinha, inicialmente era uma panqueca, ou pode ser um bolo contaminado que estava estocado há muito tempo e tinha um monte de ácaro, e ela ingeriu. E aí ela pode ter uma anafilaxia, né? Mas ela já tinha um sintoma, era sensibilizada por ácaro da poeira, por exemplo. Perfeito. Mais alguma pergunta? Então, queria agradecer muito, parabenizar a disciplina.
a equipe pela excelente apresentação. Obrigada, obrigada.